serve. Conforme falava, vamos abrir as palavras aqui em João 9. Iremos ler de 1 até 4. O tema é: Jesus cura um homem nascido cego. Versículo 1. Estou lendo, versículo 1. Jesus estava caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. 2. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem é que pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? 3. Respondeu Jesus: Nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu cego para que o poder de Deus seja mostrado nele. 4. Enquanto é dia, devemos continuar fazendo o trabalho daquele que me enviou. A noite está chegando e ninguém pode trabalhar à noite. Aleluia. Amém. Aleluia. Encontramos cá essa palavra que nos fala do jovem cego. Eis que a palavra nos fala que Jesus estava caminhando. Quer dizer que Jesus vinha de algum ponto. Se ele estava caminhando com os seus discípulos, é porque de algum lugar ele vinha. É porque de algum lugar ele vinha. Então quando chega, quando ele caminha, eis que se encontra com o cego. E os discípulos lhe perguntam: Mestre, quem pecou? Em outras palavras, o versículo, a Bíblia diz Rabi. Quem pecou? E Jesus disse: ninguém pecou. Não foi a mãe que pecou, não foi o pai. O porquê que ele é cego? E Jesus responde aos discípulos: ele é cego para que se manifeste o poder de Deus. Quer dizer que o cego nasceu cego para que o poder de Deus se manifestasse cego. Quer dizer que o cego nasceu cego por causa de Deus. Quer dizer que o cego nasceu cego foi por causa de Deus. Jesus não disse porque os pais pecaram. Quer dizer que não foi por causa de... Quer dizer que não foi por causa de reclamações, não foi por causa de pactos, não havia pecado, não havia aliança, não havia nada dos avós, não havia dívidas dos avós. Aquele simplesmente nasceu cego porque Deus quis que nascesse cego. Os discípulos, quando lhe perguntam, dizem Rabi. Este Rabi, este, quem pecou? Quem pecou? Jesus disse: não foi os pais, não foi a mãe, não foi os avós, não houve aliança, não houve dívida. Simplesmente ele nasceu cego para que se manifestasse o poder. Quer dizer que há problemas que acontecem na vida de um crente. Quer dizer que há problemas que acontecem na vida de alguém, mas esse mesmo problema acontece para que se manifestasse o poder de Deus. Espera, vamos avançar. Não precisa leitura. A Bíblia explica que após Jesus ter
após Jesus ter lhe curado, depois Jesus já a Bíblia diz que ele virou seguidor de Jesus. Quer dizer que o problema da cegueira, quer dizer que Deus, há problemas que ele deixa acontecer na vida dele, para que após resolver este problema que aquele tinha, essa pessoa possa se lhe seguir. Quer dizer que se o cego não tivesse nascido cego, ele não teria seguido Jesus, porque ele não tinha problemas. Há pessoas que seguem Jesus por causa de problemas, porque Deus resolveu o problema, e daí ele segue Jesus. Okay. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quer dizer que há problemas que Deus faz acontecer na vida de um crente. Ele, como Deus, Jesus não disse que este aqui nasceu porque pecaram, não. Porque é Deus que fez. Há problemas que Deus faz para que depois dele resolver. Ele sabe. Ei, espera, eu vou chegar lá onde eu quero chegar. Quer dizer, muitas pessoas chegaram-se a Deus porque tinham problema. Pega essa parte. Quer dizer que Jesus estava tentando dizer que este problema aqui, Deus criou para que esse virasse a Deus. Amém. Entendeu? Quer dizer que há problemas que Deus faz na tua vida, sendo Ele a fazer para Ele te chamar para quer dizer que o cego, após Jesus ter curado a cegueira, a Bíblia diz que ele virou seguidor. Quer dizer que Deus cria problemas para que depois de resolver, você possa se virar. Quer dizer que Ele faz acontecer para que Ele manifeste o poder, para que você comece a seguir. Hey my God. Quer dizer, se tu pegares leia bem Gênesis, você de perceber que há uma passagem na Bíblia em que Deus puniu Jacó. Não lhe puniu. Jacó era para sacrificar os animais. Esse que alguns ele deixou escapar. E Deus lhe veio. Ele repreendeu. E disse que o povo de Israel foi na parte em que Deus anuncia a Abraão que Israel vai passar 400 anos na escravidão. Mas Israel passou 400 anos no Egito. E Deus sabia. Israel passou porque Deus é que fez. Israel passou 400 anos. Se tu pegares a Bíblia, vais perceber que foi Deus que fez. Para a libertação deles, após eles clamarem, porque eles tinham um problema, Deus, quando decide resolver, Deus está a dizer o seguinte a Moisés: Moisés, escuta, eu vou endurecer o coração para que eu manifeste o meu poder. Jesus, quando se apanha, quer dizer que Deus criou o problema para que ele manifestasse o poder. Quer dizer que o cego nasce cego para que Deus manifeste o poder. Foi Deus que fez o cego nascer. Foi Deus que fez o cego crescer. Em algum ponto o cego quis brincar. Em algum ponto o cego viu pessoas por aí. Mas o cego não podia. Quer dizer que mesmo você, há coisas que você não pode fazer. Há coisas que você não pode fazer. O cego se calhar via pessoas a jogarem futebol, mas ele não podia. Ele não podia jogar porque ele era cego, não conseguia ver bola. Há coisas que muitos fazem, você não pode fazer.
Israel estava sendo escravizado yatigulezi na opressão do Egito. alihlupiwe Se tu perceberes, foi Deus que fez. xikwembu xi nga endla E Deus, quando fala com Moisés, xikwembu loko xi vulavula na Deus está mose dizendo a Moisés: xikwembu xi byele ka mose escuta, yingisa eu vou endurecer o mina ni ta coração tiyisa mbilu para que se manifeste ku va ku o poder. tikombisa matimba Para que se manifeste o ku va ku poder. tikombisa matimba Deus cria xikwembu problemas xi na endla vida de uma timhaka pessoa. evuton'wini ya munhu Deus, ei, meu Deus, lá para Anteliasa da Bachata. Ei, sacra Antelibriazo da Bachata. O cego está a nascer. xifamahlo o tswaliwa Cresce. a kula Os discípulos estão a perguntar a avabyisi Jesus: wo vitsa yesu Jesus, yesu por que que este é cego? ayini wanuna loyi a Jesus está a fimaka dizer que este aqui é yesu ali cego loyi a fimaka para que se wo ku manifestasse o tikombisa poder. matimba Por que que eu não durmo? ayina mini nga Você não etleli está dormindo. wena wo etleli Vocês não estão dormindo. wena wo etleli Vais dormir, não se preocupa. Você é eterno. Mas primeiro, Kokusangulele. Deus deixa Xikwembu acontecer xi se para endla que kuleswo. depois Kuva depois Ele manifestasse o komba poder. matimba Libra azeri pra cantar a baixada. Há pessoas kuni vanhu que só chegaram a Deus por causa de va problemas. fambela ka xikwembu hi mhaka timhaka Jesus aqui não disse que tinha um problema. yesu a nga hlanga swa va ku ni Não timhaka era espírito de curanderismo. a yi nge ri a ku Não phahliwa era mulher da noite. a yi nge ri wasati wa vusiku Não era demônio de pobreza. Não era nada que a esse yi aqui nchumu tinha. lexi a nga naswo Jesus não disse que os pais a nga pecaram. tlanga swa ku va tata Jesus não vajoyile disse que a mãe pecou. a nga te mama na Não wena disse o avô pecou. Mas aquilo está a acontecer para que se ku va ku manifestasse ti o poder. endleka matimba ya xikwembu Aquilo está a acontecer leswi swo endleka para que se ku va ku manifestasse endleka o poder. matimba Há ku ni problemas, timhaka há lutas. ku ni Há coisas que nyimpi você ku ni swilo enfrenta. swi humelelaka Você nasce e começa a vona lutar. u kula u sungula ku lwa swona Mas para que ku va se manifestasse o ku poder tikombisa de matimba Cristo Jesus. ya yesu kreste Aleluia. amen Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Há coisas que Deus deixa ku ni acontecer. swilo xikwembu xi Até tshikaka swi Ele não endleka deixa, Ele faz yena a nga acontecer. tshiki swi endleka yena wa endla Deus não, Jesus disse que foi Deus que fez. a ri xikwembu xi nga endla Quer dizer que Deus faz, xikwembu xa endla mas para te chamar. a xi ta ku vita zebra to vusikela Deus faz xikwembu xa endla só para te chamar. va xi ta ku vita Deus fez xikwembu xi endlise só para lhe chamar. xi ta n'wi vita Deus te faz lutar xikwembu xi ku endla só para vula te chamar. va xi ta ku vita Aquele nasceu cego, ya tswaliwe laha mas só para Deus pra manifestar o poder. xikwembu xi kombisa matimba Você está a lutar, wena wo lwa todos estão dormindo. hinkwavo wo etlela Não se preocupa. u nga Em algum pfileki ponto Deus está a te chamar. xikwembu xo ku Quer dizer, vita Deus está a abrir a chave. xikwembu xo ku nyika vulungano Um problema xa ku a Ele mhaka deixa acontecer. a Quer dizer, tshika Ele endleka faz acontecer Yena a endla. para que Ele te chamar. ku va yena ku Em algum vita ponto Jesus estava dizendo que eu Yesu fiz uze a ni isso mina endli para que leswi eu chamasse o ku va mina ni cego pfula vir a a xi famahlo mim. ka É por mina isso que eu disse que há pessoas que Deixa só eu chegaram a pôr Cristo por causa de va voyake problemas. ka yesu hi Se mhaka não a ti- tivesse cegueira, A loko u nga se fi calhar não famahlo, teria seguido a Cristo, a va nga tirhi na ka vida Cristo. dele tudo estaria bom. Hinkwaswo swi ta Ele fi kahle. estaria a andar, Yena a ta ele mi estaria a famba. fazer tudo numa Yena a ta web. ve- Mas Deus numa fez web. acontecer kambe xikwembu para xo lhe leswi chamar até endleka Ele. ta n'wi vite ka yena Quando você dormia, a loko wena wo você etlela não orava. Wena não Mas consegue. agora que tens problema, Sweswo nga é ntimhaka agora que você ora. xa wa khongela Libra azeda La parabachata. Agora que você tem problema, swo swi é agora que você está hi orando. swo swi khongelaka La parabachata. u bani malingwa Se calhar, mesmo você hambe wena não tem problemas na a tua wu na casa. timhaka Não endyangwini tem nada. a ku na Mas nchumu Deus está a fazer kambe acontecer xikwembu xo para te chamar pra xi você. ta ku vita wena Para Ele te pra chamar. xi ta ku Quer vita dizer que para Deus chamar Para alguém, Chico, Chico, às vida. vezes Ele faz um Só problema descende as acontecer. filhos, sente Às do vezes teu Ele meio. deixa um Só problema. nasiga de marca, É eu tô Ele que unizado. criou o E só problema. nasiga de Ele marca. está te Só chamando nasiga para te de chamar marca.
está a criar problema. Presta Não é uma convida pessoa maka. que foi a Jesus, Hakuna lenga papa não. É Yesu. o Deus que está a criar. Yena nga veka timhaka. Quer dizer que Deus está a dizer Xikwembu xo que hlaya para chamar alguém, u ta vita uma munhu pessoa não se chama. munhu a nga Tem que tiviti. saber que uma pessoa não se chama. A ku na munhu a Deus tivitaka. é que chama a Xikwembu pessoa. xi vitaka Deus está a dizer que eu lhe chamei. Xikwembu xi ni n'wi vitile. Através do problema, eu estou a lá chamar. Kona ka timhaka. Quer dizer que eu estou a criar esse problema porque mina estou ni a veka lá mhaka leyi chamar. ku va no n'wi vita. Eu estou a criar o problema Mina ni veka porque mhaka eu ku va no estou n'wi a vita. Mina chamar. n'wi vita. Farita pra casuta pra cadê. Ainda está no ar isso aí. Está no ar. Lipraze. Exedebreia. Deixa eu deixar para o outro. Pá. Zivra ya mate. Zivra baba dos livros. Saúde, amados irmãos, Na ulosa varandziwa va hosi. na bendita paz do Senhor. Ekurhuleni ka Xikwembu. Não quero falar muito A no vulavula ka ku tala. antes de abrir Bíblia. A ni nge se pfula Bibele. Por isso vou abrir minha Bíblia aqui. Ta pfula Bibele dzangalani. Por acaso não é minha. A hi dza mina. Em Gênesis capítulo 1. Yeneza leyo sungula ya ka verse ya Que essa Bíblia aqui não tem Gênesis capítulo 1. A Bibele leyi la xi na Genesa ya Mas quem tem Bíblia pode abrir Loyi a nga Bibele Gênesis kota pfula Genesi capítulo 1 ku sunguleni até versículo 3. ku fika verse ya 3. Iremos ler aqui no início. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 12. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve-luz. Acabei de mudar de ideia, vamos ler. Não sei até quando o Espírito Santo nos dirá para parar, mas vamos ler. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Kanuska abrados kanivia angradilas kanubaroska ivanagras de nevakia. Ei gabaros que nevangra itanusa nabraska. Eu quero aqui falar sobre água. La ku vulavula hi ta mati. E Deus me fez ler até onde a Bíblia fala de água. Xikwembu xi ni veka ni dyondza tila Bibele vula hi mati. Eka verse ya 6. E haja separação entre águas Xikwembu xi te ku veni ku hambanisa e águas. ni mati. Deus é bom. Xikwembu xinene. Acho que podemos deixar um pouco a Bíblia. Mas eu disse que queria falar de Ni águas. tela ku vulavula hi ta mati. E quando eu estava a começar a ler, A ntsako ya ku dyondza. eu queria terminar no versículo A la ku 3. heta ka verse ya 3. Mas eu sentia que devia continuar até o Deixa ku tiki ni versículo famba ka 6. verse ya 6. E o versículo 6 estava a Eka falar verse ya de 6 ya águas. ku vulavula hi ya mati. Haja separação entre A ku veni águas ku e hambana ka águas. mati ni ka mati. Vamos lá, pregação. A hi fambi ka ku xumayela. Deixa-me, eu não sei, porque eu acho que alguns irmãos estão a se perguntar Cara, deixa eu vamakulu van'wana. por que eu fui ler justo Gênesis 1, Aí fambi ka versículo 3. Genesa leyi um ka verse ya Mas para entender, vamos lá prosseguir com a mensagem do Hi ta Senhor. fambi ka vito ra Xikwembu. Primeiro, Eku sangula existe interpretação ku ni ku amen. e existe Ku ni tradução. ku traduzira.
Na tradução, eka ku traduzira é o que o amado irmão está a leswi fazer. murhandziwa a Ele endlaka não está a yena interpretar, nga interpretari ele está a yena u traduzir. traduzira Porque eu falo numa hikuva língua mi ni vulavula eka e ele lindzimi fala a mesma yena coisa vulavula swilo que eu disse numa língua eka leswi e nga eka ele lindzimi fala numa lowun'we outra a vula eka língua. lindzimi dzin'wana Mas ele não muda Kambe yena nada. anga A cinci mesma nchumu. coisa que eu falei leswi ni nga é a vulavula mesma coisa que leswi ele yena a fala, vulavulaka só que numa outra yena eka língua. tindzimi E lin'wana na interpretação, mas eka ku interpretara nós usamos uma hina coisa hi tirhisa xilo xo para karhi dizer uma hi outra ta hlaya coisa. xilo xin'wana Não entenderam? Se eu for a traduzir um a sonho, loko mina ni traduzira Vamos lá. a rivoni águas, a mati na tradução, o que, eku traduzira leswi a interpretação da água, ku interpretara aka ou o mati que representa leswi água, kombisaka mati palavra. i rito Água representa a a palavra. mati ti Mas kombisa deixa-me rito te provar com a Bíblia. nyima ni ku kombe ka Numa bibele parte da Bíblia, endhawini ka a bibele Bíblia diz a que bibele la hlaya aqueles que obedecem ao Senhor, lava amen aqueles que obedecem ao Senhor, lava landzaka minawu ya xikwembu são como uma va árvore fana ni nsinya plantada no ribeiro. eka lwandle Aqueles que obedecem lava va palavra rito são como árvore, vakurisiwa nsinya a pessoa vanhu plantada na água, vatsikiwe eka mati palavra. a rito Então, se formos a traduzir, a loko hi ze hi um traduzira amado irmão a murhandziwa ter wa um makwenu sonho é que ele vê a água. vonaka mati eka rivoni Água, dizemos que é hi palavra, ta ku mati i rito pela interpretação. ku interpretara ka swona Mas Deus pode usar a mesma kambe água swikwembu swi nga tirhisa para mati dizer que a sua família amanhã vai morrer. amen Então, nesse caso, nós não precisamos de um hina tradutor, hi lavi tradutori precisamos de um hi intérprete. lava a Numa munrepeti parte da Bíblia, endhawini ka bibele Deus falou, swikwembu swi vulavulile apareceu uma mão a voko num palácio, endhawini escreveu determinadas yi tsala coisas, swilo swo karhi mas um faraó kambe mfarao não estava a nga entender twisisi aquilo que estava escrito. leswi swi Não tsaliweke era necessário a swi nga lavi tradutor, tradutori era necessário a swi lavi amen era necessário um intérprete a swi lava para que a interpretasse ku va ta o interpretara que estava de trás da imagem. hansi ka leswi swi Então, tsaliweke tradução, tradutor. nós dizemos a imagem, só que numa outra kambe ka linguagem. limi Mas lerin'wana interpretação, nós vamos além hina da hi tala hansi imagem. ka leswi swi Não tsaliweke estão a entender. a mutwisisi Existe água e água tem significado, mas nós não precisamos do significado. Precisamos de alguém cheio do Espírito suficiente para que interprete o que Deus quer dizer. Deus pode usar balasca são línguas, mas línguas podem dizer fogo. Mas Deus pode usar o mesmo balasca para dizer sai daqui, vai para a América. Então nesse caso não precisamos de homem é que tenha conhecimento para traduzir, mas precisamos de um homem que tenha Espírito Santo o suficiente para interpretar. Não estão entendendo isso. Kados kenibra anda lagosa na barra que dos. Eu peço que os amados irmãos me kombela ko entendam. varhandziwa va ni Vou ir mais profundo. Avança, é mesmo. Balasca. Balasca. Ei, Kados que Nebraska. ei. Vamos lá. Ei, vamos, ei. Primeiro, ekusangweni o Espírito Santo a moya wo ku ntsima estava nas águas. a wu le ka eya my god Ei, pode traduzir. Depois, o Espírito Santo a moya wo ku ntsima falou. wu vulavula Depois, o Espírito a Santo moya wo ku ntsima fez separação wu hamba ku entre hambanisa água. eka mati Água. ni mati Primeiro estava na água, a wu sungula ku le ka mati depois falou, depois wu vulavula depois separou. depois wu hambanisa Água é água. mati ni mati You're not getting this. Você não está pegando isso. You're not getting this. você não está a pegar isso Let me preach. eu quero pregar Deixa-me pregar.
Let me pray. Deixe-me pregar. I need to go deeper. Eu irei mais fundo. Eu preciso ir mais profundo. Mina falei que eu mais fundo. A Bíblia diz A Bíblia ela chama. que aquele que obedece a palavra, A precisa rito, a lançar rito. depois dá um exemplo. Depois a nica chucombis. É como A árvore. fanica nisim. Que aquele que obedece Veio a lançar. é como A árvore fanica nisim. que está na água. Zimu é que kamati. Palavra. Rito. Ok, vamos lá na Bíblia. É foi Yes. a Bíblia. Se formos entender, A louco precisa. interpretação e tradução são coisas distintas. Porque línguas você pode traduzir sim. Só que o problema, você vai traduzir coisas sem sentido. Você vai ouvir minhas línguas e as minhas línguas vão dizer que eu estou bem com Deus. Enquanto a Deus estava a usar as línguas para te dizer que você deve mudar. Você ouviu o Balasca e Balasca quer dizer fogo. Mas Deus usou o Balasca não para dizer fogo, mas para dizer muda um pouco. Yeah. Se formos entender, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito pairava sobre as águas. E água representa a palavra. Numa ninxevela só com o que quer dizer? Deixa ela falar um segredo. Fogo representa poder. Quando o Espírito Santo desceu, eles viram línguas como que de fogo e começaram a falar uma linguagem de poder. Línguas representam poder. Então, se estamos a dizer é que Gênesis é o princípio, Deus criou com água, mas Apocalipse é o fim. E Deus destrói com fogo. Primeiro é palavra, depois é poder. Para te mostrar que no Apocalipse não há papo com Deus. Deus conversou em Gênesis, mas Deus não vai conversar no Apocalipse. Por isso lá a Bíblia fala do fogo, do poder. Nos últimos dias não tem água lá, tem fire lá, não há conversa lá, tem poder lá, tem power lá, tem word of God. Você não está entendendo? Primeiro para criar tudo isso, e a Bíblia diz: Deus disse: haja luz. Deus falou. Vai lá no Mateus 24. Quando ele escreve sobre a vinda de Jesus. E veja se Jesus falou uma palavra. Power. Poder. Fire. Fogo. Não está vindo para conversar contigo. O tempo de conversa passou. Agora é o tempo de pau. Deixa-me te fazer entender. No livro de Gênesis, Deus cria com água. Mesmo quando Deus queria destruir, Deus destruiu com água. Porque era a época da água. Entenda uma coisa. Toda a humanidade estava corrompida e Deus queria destruir, mas só que ainda era o tempo da conversa. Por isso Deus usou água para destruir. Por isso Deus destruiu com água, porque era o tempo da água. Mas no Apocalipse o tempo da água passou. Agora é o tempo da fire. Entenda uma coisa. Deus
usou água. Se como se tivesse Então mais. se encontrou um homem Se como susto se for uma dentro de um né? povo corrompido. tipo Mas de Deus Omega. precisava Se destruir. como se vai Mas só mudar. que ainda não era o Apocalipse. Claro, Por isso usou a água. Se utiliza A mate. conversa. Akubula amabhulu la. O que não é disse para o povo? Ilitshini nowangahlaya katiko. Só lei. Pessoal, Vamos construir. vamos construir aquele Conversa. e com uma bolo lá. E destruíram com água. Vai shota mate. Porque ainda havia esperança. Kuba akuni kupfumela kumbe kunyimelela. Mas God, Mas Deus, a Bíblia diz que Ele vê em sua glória. a Bíblia ele avone katintalo Esse é o poder. kamatimba. Isso representa Komba. você é pecador. Wena O mujoyi. tempo da conversa é esse. Kambe amabhulu la. Mas quando eu vir no poder, Loko mnivuya kamatimba. lago de fogo. Nzilo. Não há conversa contigo. Akuna mabhulu Ah, ekaya. Senhor, eu Ah, hosi tentei. hosi. Mina ngitholakile. Lago de fogo. Kusuka fama kanzilo. E Senhor, Hosi. eu tentava deixar. Mina la Só que kutsika. sempre que eu entrava no quarto, Kambe loko ni nghena era ka impossível deixar masturbação. Tinha kuti kwaya. Não Nzilo. há conversa. Akuna Eu mabhulu. quero ouvir. Mana kuhlekisa. Você não lembra 2:24? Mano, uzotaka Deus virá com poder. Mas agora, masosha tempo em que Deus está dizendo. sikujelaka Ah, Sadus, akuve ni kuvonakala conversa. mabulu Tempo da conversa nkarhi wa mabulu e tempo do poder. ni nkarhi wa matimba Mano bem, não hlevela ka nyana. vavhirifu vokari mpungu sobrisi Hlevela nyana. vovokari sobrisi Glória, amatimba power, amatimba fire, anzilo power, amatimba água, amati palavra. ni rito Usou água, xi tirhise mati xikwembu usou palavra a tirhisa rito para construir. a ta yaka Só que no Apocalipse, mas eka hlavutela Deus não está vindo para construir. xikomba xivo xi ta yaka Por isso ele não usa água. Porque Porque não está vindo para construir. Por isso a Bíblia diz que ele virá em sua glória. Power para destruir. Tempo de conversa é esse. Nós estamos no tempo da conversa. Por isso existem pregadores, como chamados irmãos, que vêm para te dizer: mude a sua vida, porque é o tempo da água. Mas quando o tempo do fogo vier, não vai haver mais muda, vai haver lago de fogo. Estava a vir vos revelar nada. Não sei se posso ir mais profundo. Vai entender nada, Me lembro de Jesus, daquela mulher do poço, bah, beba da outra. Sanabarus nanabra kato sanakivia. Kendo sanabra dos que nevakra e dos sanabarus que nivia. Liga no sanabare que no bradas canivangra e dos sanabarus. Que dosa tenebarus canabra das canivia angra dos canivia. Legosan tenebrados canavangra e tadosa na parísia caros. Eu vim aqui para te dizer, o tempo do poder ainda não chegou. Esse ainda é o tempo da água. E Deus falou. E eu aqui estou a comprovar que quando era o tempo da água, Deus destruiu com própria água. Mas no tempo do poder, não há destruição com água, há destruição com fire. I'm getting you. Será que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Existe fogo, existe água. Água é pacífica, mas fogo não é pacífico. Eva e Adão pecaram contra o Senhor. Mas como ainda era o tempo da água, o que Deus fez? Deus desceu e falou.
Deus comanda chuva, trovões, trovoadas, fogo. Deus podia muito bem ter fritado o homem naquele momento. Mas Deus não fez isso aí. Deus desceu e disse: Adão, onde é que tu estás? Oh Senhor, eu estou escondido. E veja que Deus ouviu e respondeu: por acaso comeste do fruto que te proibi? Palavra. Mas você já viu na Bíblia que a Bíblia diz que Jesus já de voltar? E ele, quando voltar, é dizer: meu filho, eu não te disse para você deixar. Mas tá bom, te perdoo. Você é filho de papá. Meu filho. Toma chupa. Não há. Tempo d'água é isso. Tempo d'água que ele aqui. Estamos a caminhar para o tempo do pão. Sabe, no tempo da água é para você gozar. Só que gozar de uma boa forma. É para você gozar. Só que você, deixa-me te recomendar uma coisa. Goza, mas arrependido. Deixa tudo. Quando Jesus voltar, ninguém tem que lá na é lago de fogo. Nós estamos a lidar com determinadas pessoas. E quando nós vamos falar com eles, eles depois dizem: epa, pregador, sabe, estou a pedir conselho. Eu estou a tentar deixar tudo, mas eu não consigo. Epa, nós estamos a te dizer muito. Se você não consegue, então por que Jesus morreu na cruz? Então se você não consegue, Jesus não morreu por nada. E você que devia morrer naquela cruz ali para conseguir. E não gosta do meu Deus. Não fala mais do meu Deus. Se Deus disse sejam sábios, é porque você consegue mudar sim. Só que você está zombando de nós. Não zomba de nós. Quando nós estamos a te dizer muda, é para você mudar. Não venha andar a nos falar aqui A, B, C, D. Não queremos ouvir essa cena. Nós estamos a dizer muda. E é para você mudar. Porque é o tempo da palavra. Mas no tempo do fogo não tem que ela de fogo. É melhor eu cortar. É melhor eu cortar. Acho que esse irmão aqui recebeu. A Bíblia, ela nos fala em João capítulo número 4. Até tradutor. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, Jesus diz que eu te tornarei, eu dou água e não te torno fonte. Mas entenda algo. Quando furaram Jesus, a água que estava em Jesus começou a transbordar. E me recordo num dia que nós somos uma geração que vive na água. Significa que a palavra está a transbordar na terra. Então não venha me dizer, irmão, que não consegue mudar, porque a palavra ainda está na terra. Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras a orar, ele saiu de lá e vieram o Senhor pedindo ajuda pelo filho. E disse: meu filho está endemoniado. E Jesus disse, expulsou o demônio. E Jesus perguntou o que acontecia. Mas olha algo. Quando Jesus estava no monte, apareceu Moisés e Elias. Sabemos que Moisés sempre dizia ao povo de Israel: vocês devem seguir os mandamentos de Deus. Profeta da água, profeta da palavra. Elias, profeta do fogo. E este demônio induzia o menino para a água e para o fogo. Você não entendeu isso? Que Deus nos ajude. You're not getting this. Yes. Pastor, I don't understand. Can you repeat? Repete lá, mãe de Deus. Eu disse que este demônio levava o menino para a água e para o fogo. E olha, quando Jesus estava a orar, aparece um profeta que quando o povo pecava, só falava. E aparece um profeta que é profeta de fogo. Antes de Jesus libertar Eu não conheço que se chunça. um demônio
Uma demônio, pessoa a mundo, que por causa do demônio e maca demônio, lhe atirava na água chukumete kamati, e no fogo, de canzir, ele teve que ter um encontro que andava, com o profeta da água e do fogo para libertar o menino ainda junça a muncha, que entrava na água que era kamati, e no fogo. de canzir, Geração da palavra. e na escava chamada, Sabe, só para provar e tá com comba, né? que determinadas pessoas que nos dizem Tá com vano, o cara vai não consigo mudar estão a ser antibíblica. ava fambe ne eka bibeleni, Vai para Mateus 7. famba kama Deus sabe, Aquele que busca encontra. Bem na Se famba você busca a uma. justiça, você vai quando encontrar. famba kale chinelo, Vai para Levítico, onde Deus diz: sejam justos, porque eu, vosso Deus, sou justo. Sejam santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Onde Jesus transportou água, quer dizer aquilo que você não consegue fazer, Ele transportou de Deus de grande quantidade para que você conseguisse. Se fosse uma posição em que você tinha que ser crucificado, eu te entenderia. Mas é só para deixar masturbação, é só para deixar algumas coisinhas de nada. Leva ninguém ter o congonzela cachamba, mas você quer dizer que não consegue. Deixa eu terminar. Entendam que a mudança Precisa jogar com Nzuka. primeiro está em Jesus. Porque Jesus, quando chega no poço, se encontra com uma prostituta que tinha 5 maridos já haviam morrido. Ou não, havia se separado de 5 maridos. Ela era prostituta. Estamos a falar de água. E ali Jesus está dizendo: beba minha água para que mude. Quer dizer que a mudança tens que beber também da mesma água que a mulher bebeu. Não, água tem problema. Água tem problema. Água tem problema. Deus destruiu o mundo com as águas. Moisés, quando nasce, ele joga nas águas. Água tem problema. Moisés, quando foge, está no poço. Não, água tem problema. Egito, quando foge. Não, Israel, quando sai do Egito. O obstáculo são águas. Não, água tem problema. Não. Água tem problemas. Eles não estão percebendo. Água tem problemas. O obstáculo de Moisés. Água tem problemas. A Bíblia diz que Moisés, quando nasce, é a esposa de Faraó. Quando apanha o filho Moisés, o bebê Moisés lhe tiraram das águas. A Bíblia diz que Moisés é Moisés porque lhe tirei das águas. Entenda que água tem problemas. Até Moisés, quando perece, Moisés perece por causa de água. Água tem problemas. Deus diz que Moisés, bate. Não, pede. Moisés decide não pedir. Moisés decide bater. E a Bíblia diz que ele perece. Água tem problema. Água tem problema. No Velho Testamento, água tem problema. Mas no Novo tem vida. Porque Jesus, quando se encontra com a prostituta, diz que bebam. Quem beber da minha água, quem beber da palavra, quem beber da palavra, recebe. Acho que não entenderam. Não entenderam. Água da vida. Água da vida. Jesus apanha uma pessoa nas águas. Ele pede água. Água que tinha problemas. Águas que levaram Moisés a perecer. E Jesus diz que beba da palavra, que é água, que vai mudar. Ai, gente, pá. Ei, Deus.
Eu não vou acrescentar muitas coisas, porque os irmãos já nos encheram. Mas só para te dizer que a água da vida, sabe, a Bíblia diz no Antigo Testamento, olha que o irmão falou, que no tempo da água a conversa, Deus decide falar com o povo de Israel. Conversa. Porque o povo de Israel era um povo que não obedecia a Deus. Então Deus disse, Jesus por 3 dias e eu falarei convosco. Quando Deus começa a falar, conversa, ainda era o tempo da água. Olha que o povo começa a fugir, começa a ter medo no tempo da conversa. Diz, sabe, Moisés, conversa tu com Deus, porque parece aqui não vamos permanecer por muito tempo. Essa conversa parece morte. Moisés que bebia da água, Moisés que conversava toda hora, não fugiu, porque sabia que era o tempo de conversa. Pessoas que não conversam com Deus, quando você diz deixa de se masturbar, dizem que você está lhe atacando. Então achando que falou de um assunto que me interessa. Agora eu quero falar com vocês, jovens. Desculpa, muitos perguntam, mas como que vocês dizem que masturbação é pecado se em nenhum versículo na Bíblia vem escrito isso? Mas eu quero vos provar isso. Eu quero vos provar isso. A palavra de Deus, Jesus diz o seguinte, disse que foram ditos os vossos antepassados que todo aquele que trair o seu cônjuge estaria adulterando. Mas para vós eu já vos digo que todo aquele que olhar para o seu próximo do sexo oposto e ter desejos impuros, este aí já estará a pecar. Já eu te pergunto, jovem, você que vive na masturbação, quando você bate até pupa, será que você se masturba a pensar em cenoura? Será que você se masturba a pensar em tomate? Será que você se masturba a pensar na Bíblia? É provável se você se masturba, o que tema? Tema na opinião avançada. Então você é um adulto, não é pecado. E tabueca cigarro, vamos vir na surua. Dizem que outra, mas como que vocês dizem que cristão não pode esfumar se não vê nenhum momento na Bíblia escrito isso? Eu quero te provar com a própria Bíblia. Abra Apocalipse 22, no seu versículo 15. Sabe o que nos diz? Nos diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Quando você fuma, será que você deixa os pulmões saudáveis? Quando você fuma, será que você se enche de vitamina? Quando você fuma, será que você se coloca com energias? Da medida que você for consumindo o cigarro, consumindo a fumaça, você está estragando o seu pulmão. E cada vez mais que você estraga o seu pulmão, o seu aparelho que te ajuda para você poder respirar, você se tira a vida. Então você é assemelhado àquele homicida. Você é assemelhado àquele que leva a pinta e se pendura e se tira a própria vida. Você também é um homicida. Você é assemelhado àquele assassino que encontrou um jovem na rua e lhe tirou a vida. Da mesma forma que aquele entrará no inferno, você também vai entrar. Olha que muitos dizem assim: eu posso pecar, afinal Deus ama o homem, afinal de contas nós somos filhos de Deus, nós todos somos filhos de Deus. Mas nós devemos saber
saber diferenciar que existem filhos de Deus e existem criaturas. Tem uma palavra na Bíblia que nos diz o seguinte: aquele que a mim me aceitar se torna filho de Deus, mas aquele que não me aceitar se torna inimigo de Deus. Então, desde o momento que você não obedece a Cristo, que você não obedece os princípios de Cristo, você se torna inimigo de Deus. Você não se torna amigo de Deus. Irmão, eu poderia te assemelhar a uma formiga, mas a formiga faz o que Deus projetou para fazer. Então você é menos que uma formiga. Você não é filho, você nem é criatura. Você é inimigo de Deus. E os inimigos de Deus vão para o inferno. Você masturba, vai para o inferno. Você fofoca, vai para o inferno. Na hora do culto na igreja, não ouve que o seu coordenador diz: você está mexendo no celular, vai para o inferno. Você vai para o inferno. O céu não te espera até que você mude. O céu não te espera até que você mude. Pare de fofocar. Agora quero falar contigo, irmão. Você que vai para a igreja com aquelas sainhas, é porque fulano tem que me ver que eu estou bem gostosa. Você quer para que te ver que estás gostosa na igreja? Jesus, quando a gente vinha, a gente disse que todo aquele que olhar a alguém do sexo oposto e o desejar impuramente estaria a adulterar. Desde o momento que você, minha irmã, veste daquela forma, você chega na igreja, bate style, bate fogo e diz que eu estou a escutar o evangelho. Existe um irmão do seu lado, do sexo oposto. Desde o momento que te olha daquela forma, você pensa que te olha com bons olhos. Ele te olha impuramente e ele acaba a pecar. É porque não sei o que estou a pecar. É o irmão que está a adulterar. Você peca assim. Tens que saber que a Bíblia também fala da lascívia. Sabe o que é lascívia? Excitar o desejo do outro, não poderá satisfazer. Se você veste daquela forma, se você se vestiu várias vezes daquela forma e pensou que ia à igreja glorificar a Deus, eu agora venho te revelar que você nunca glorificou a Deus. Se você foi daquela forma, você nunca glorificou a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós não podemos ser motivo de tropeço para as outras pessoas. Nós temos que ser bênção na vida das pessoas. Se você se torna maldição, se você se torna tropeço, você não glorifica a Deus. Você não glorifica a Deus. Pode muninhenha. Esse aqui sempre nas pregações está a criticar, mas eu estou a te mostrar o caminho. Eu estou a dizer a verdade. Eu não quero pregar doce. Quando eu sei que na sua vida está cheio de mente, tem que provocar, tem que pregar esta mente para você perceber que estar na mente não é doce, somente na doçura que é doce. É isso aí. Tem que sair deste caminho. Tem que sair deste caminho. Se você permanece, você não está em Cristo. Você não está em Cristo. Nem pensem que você está em Cristo. Olha, sabe qual é a graça que nós temos? É o dom da vida. A partir desta mesma vida que a gente carrega, em cada dia a gente tem a oportunidade de acordar e respirar. É porque Deus nos dá mais uma oportunidade de se arrepender. Olha aqui, somente se arrepende, se converte aquele que está em vida. Aquele que está em vida. Mas imagina se hoje fosse cobrada a sua vida. Onde você estaria? Você precisa se perguntar isso. Em cada dia, você precisa sair do pecado. Você precisa fugir do pecado. Enquanto você ainda tem vida, pois se você estiver morta, não terá mais como. Se você não respeita Deus, se você não anda nos princípios de Deus, não pensa que você tem a proteção de Deus, você não tem. Você somente deu autoridade aos demônios de fazer o que bem entenderem em sua vida. Então eu quero te dizer que a qualquer momento, se o demônio quiser te tirar a vida, vai te tirar, porque você não tem Deus. Imagina se o demônio decidir hoje:
Você tem que ser mais rápido que o demônio. Porque se você demorar, o demônio vai ser rápido. Vai te tirar a vida e você não vai poder se arrepender. Então eu te dou uma ideia. Eu te dou uma esperteza. Arrependa-se antes que o demônio faça de tirar a vida primeiro. Seja rápido que o demônio. Seja rápido que o demônio. Seja rápido. Não continue pensando dizer, eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus. Para ser filhos de Deus não são escravizados pelo pecado. Porque a gente bem sabe que o escravo não pertence à família. É por isso que aquela família escraviza esta outra pessoa que não é da família. Deixa eu perceber. Então você precisa parar de ser escravo do pecado para que você venha se tornar filho de Deus. Se você ainda é escravo do pecado, você ainda não é filho de Deus. Você ainda não é filho. Larga o pecado, se arrepende. Deus te dá essa oportunidade ainda hoje. Ainda hoje. Hoje pode ser o seu novo começo. Arrependa-se. Arrependa-se. Jesus te dá uma oportunidade. Ele morreu por ti na cruz. Ele derramou seu sangue na cruz para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas encontrasse a vida eterna. Então você precisa se arrepender. Você não precisa ir para o inferno da ponte Salabaia. Você não precisa ir para o inferno. O inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Mas todo aquele que seguir Satanás acabará com Satanás no inferno. Mas se você seguir Jesus, acabará com Jesus no reino dos céus. Acabará com Jesus no reino dos céus. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. E que Deus te abençoe. Comece hoje, não deixe para amanhã. Se você deixar para amanhã, o demônio pode ser mais grave e pode criar uma solução de te tirar a vida antes de você se arrepender. Antes de você se arrepender, arrependa-se. Arrependa-se. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Não querendo mais prolongar muito. Queria falar sobre mais uma vez sobre este tema. Entenda uma coisa. Água Amate representa a palavra, e começar rido. conversa. Alguma mabula. Mas fogo Mas sim, representa poder, começa mativa. juízo. Água malícia. Primeiro, Abusamuro. porque Jesus foi crucificado Vai isso avangeli. e quando furaram Alogo vamos bocha. saiu sangue Combingate. e água. Amate. Aquela água Amate lá. representava a palavra Amacomeça rido. que se expandiu Ninga famba. antes da morte de Jesus. Yesu angeseva. Ele disse, estão a vir revelações aqui. Ele disse, eu preciso ir Até menino falei com famba. para que o Espírito possa vir. Jogo moia ubuia o chico. Mas o Espírito em Gênesis Ambe moia e cajele. pairava sobre as águas. Ok, ó família. Então para o Espírito vir, Uba moia ubuia. tinha que ter água. Tinha que ver mais. E Jesus foi furado Yesu abuxiwe. e saiu água Família mate. para que o Espírito viesse Uba moia ubuia. e pairasse sobre as águas. Família mate. A água Amate. representava a palavra Conversar rito. que saiu e se expandiu Ninga famba. por todo o mundo. Eka tipo Por embora. isso, antes do Espírito descer, Quando você mongetse chica. Jesus disse: Yesu abuxiwe. ide, Famba. pregai Ushimai. o Evangelho. Evangelho. Palavra. Rito. Jesus disse: ide, Acha famba. façais discípulos. Menja amadondisiwa. Palavra. Rito. Quer dizer que estava a ser preparada Abona abolula uma meseni. atmosfera Amadimba. em que o Espírito descesse Kuba moyo kutse e mushika. pairasse sobre a Isangula atmosfera kufamba que foi criada. Lo ungayenjiwa. Estava a ser preparada Akoyakiwa. a água Amati. em que o Espírito Kuba Santo moyo kunzima. descesse Utashika. e pairasse Ufamba. sobre as águas. Por isso o Espírito Santo Moyo kunzima. veio
veio, mas desceu depois dos apóstolos beber da palavra, da conversa. E o Espírito, por isso que Jesus disse, quando chegar a hora, aquele que tem de vir, virá e vos lembrará dessas coisas. Já havia palavra, mas tinha que ter testificação da palavra. João 1, versículo 4. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Veio João Batista. João Batista pregou ou não pregou? Mas o problema é que existia a palavra, só que tinha que vir aquele que tinha que testificar sobre a palavra. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Amém. Bible é Bíblia. A Bíblia diz. Então, João era uma água que veio para preparar. Entenda uma coisa. Por isso João disse: eu vim, mas eu vos batizo com água. Mas virá aquele que vos batizará com Espírito e com fire. A água vem para preparar a vinda do Espírito. Por isso João veio para batizar com água. Depois veio aquele que batizou com o Espírito, porque o Espírito circula sobre a água. Mas no tempo do juízo, o tempo do fogo, o Espírito não estará aqui. Por isso que antes do fogo, o Espírito será retirado. E depois virá. A origem de tudo é a água, mas o fim de tudo é o fogo. Estou a pregar revelação que não é tipo meta uma revelação. Só para dizer uma coisa. Entenda. Disse assim. Que os discípulos, depois de terem água, no princípio eles receberam água. E é a palavra de Deus. E no fim, verás que no Atos 12, já não é água que estão a receber. Eles receberam o Espírito Santo como fogo. E entenda que fogo não queima fogo. Entenda. Precisa. Nós estamos a tentar terminar. Estão a transbordar a água. A água tem que transbordar. Como Jesus disse, fonte de água viva. Nós somos feitos fonte. Por isso que essa palavra aqui não está a acabar. Porque fonte não acaba a água. Fonte transborda de água. A água transborda, mas a água não acaba. É porque é fonte. A fonte cria. A água sai da fonte. A água tem origem na fonte. Entenda uma coisa. Existia um homem chamado Moisés. E esse Moisés aí, primeiro quando nasceu, foi deixado na água. Mas quando foi chamado no fogo. Primeiro foi a água, mas depois foi o fogo. Não está entendendo? Acho que aqui há uma revelação, lá os filmes muito. Revelações não estão acabando aqui. Acho que vai te prometer. Mas querendo terminar, eu queria dizer para ti, amado irmão, ainda é água. E para ti
ainda não é fogo, a ku se khatsa ndzilo mas virá o tempo do ku fogo. ta vuya nkarhi wa ndzilo. Por isso, É por isso, ouça a água twisisa a e mati viva a vida, u hanya vutomi porque a vida ainda está a transbordar. wa fambafamba. Mas chegará um momento que não será Será vida, nkarhi ku nga te ve vutomi, será o fogo. ku ta ve ndzilo. Esse é o momento da I água. nkarhi wa mati lowu, Esse é o momento em que Deus diz haja. i nkarhi lowu wa ku veni ku Mas vonakala. virá um momento em que Deus não vai dizer haja, aja Deus vai dizer lava do fogo. switamuzofamba etlhelo na ndzilo. Por isso a Bíblia diz que ele virá em glória A Bíblia está veka mombo e quando ele vir, loko a vuya o dia a siku se transformará em noite. swi ta ve vusiku. Tem que entender isso aqui. O dia se transformará em noite. A majama ta Porque já não é conversa, hikuva a hi mabulu é final. i ku hetelela ka hinkwaswo. Então, sem querer demorar, Hi nga tekanga nkarhi. queria terminar agradecendo todos os amados irmãos A lava ku khensa varhandziwa